do Caos, um podcast de Alexandre Malhado e João Amaral Santos. Bem-vindos ao podcast Teoria do Caos. Chamo-me Alexandre Malhado. Comigo estou acompanhado pelo meu compincha camarada de trabalho, João Amaral Santos. E hoje, para conversar connosco sobre extremismo, temos um antigo neonazi, um antigo PNR, que passaste para o campo democrático. É tradutor, assistente administrativo e editor na editora Libertária. Flávio Gonçalves, é um gosto ter-te aqui. Prazer, obrigado por me convidar. Esta introdução exige a primeira pergunta, que é muito simples, que é: que carrossel de vida é esta que tu até agora construíste? Exato, quer dizer, temos que começar pelo princípio, não é? Eu sou açoriano, era natural da Ilha do Faial, na Horta, e na altura, em 1996, portanto um ano depois do 10 de junho de 1995. Exato. Para quem não está a ouvir, essa data é importante porque foi a data em que faleceu Alcino Monteiro, e o ataque é atribuído, depois foram condenados a um grupo de skinheads. Estou a realçar aqui 1996 porque já fui acusado várias vezes de ter estado nessa noite. E nessa altura não fazias parte ainda de nenhum grupo extremista? Não, ainda não. Era um jovenzinho que estava ali na ilha e então saiu uma reportagem na Reader's Digest sobre o NSDAP-AU do Guerra de Log. Na altura eu tinha que fazer um trabalho para uma aula de história e eu pensei, se calhar é que aquilo fizeram a reportagem com os contatos todos. Olha, se quer fazer uma coisa diferente, vou contatar estes gajos e vou fazer um projeto sobre isto. Trabalho sobre isto, que ele demorou 2 ou 3 meses, não chegou a tempo, tive que fazer um trabalho sobre os Sex Pistols. Quando chegou, eu vi que era mais barato tornar-me militante do que assinar o jornal. Eu recebi um pacote gigante de revistas e jornais na altura, em offset. Que idade tinhas? Atenção, isto tudo, recorda-me que ilha é Horta? Faial, cidade da Horta. Cidade da Horta. Tinha 15 anos na altura. Ok, 15 anos, portanto é mesmo no auge da tua adolescência. Exatamente, ali o pico da adolescência. Podias explicar um bocadinho que organização era essa que te contactaste, começaste por contactar? Uma organização neonazi? Exatamente, sim, americana. A NSDAP-AU, que na altura afirmava ser o partido nazi no exílio e que era a antena americana do NPD alemão, basicamente. Na altura estava tudo relacionado. Estamos a falar aqui dos anos 90, ainda não havia internet, não havia nada. Então como é que foi o contacto? Como é que entraste em contacto? Quer dizer, eras um jovem? Exato. Mandei 500 escudos numa cartinha para os Estados Unidos e recebi um pacote de propaganda, jornais em várias línguas. Eles tinham um jornal também em língua portuguesa. Aliás, eles tinham um jornal, todas as línguas tiveram regimes fascistas, portanto, italiano, espanhol, Portugal também, alemão, obviamente. Depois mais os países de leste tinham sido ocupados também. Tinham jornais em offset, todos nessas línguas, enviaram-me tudo. Na altura... tornei-me militante para receber aquilo. Todos os meses recebia ou uma edição espanhola, ou uma edição inglesa, ou uma edição alemã. Eu também nessa altura comecei a estudar alemão. Estudei 5 anos de alemão, não serviu para nada, é uma coisa que se esquece fácil. Mas deixa-me perceber, tu tinhas alguma preferência ideológica antes desse contacto? Ou esse contacto surge apenas por uma curiosidade? Puramente estético, quase. Foi puramente estético e me pensei, para fazer uma cena diferente. Mas sentiste identificado com esses conteúdos? Quando li a propaganda, fiquei fascinado pela imagética. A música, suponho também. Na altura, isto é uma corrente, isto é antes de eu conhecer o movimento skinhead. Portanto, isto era uma corrente, ouvíamos música clássica e marchas alemãs. Era isso. Até eu vir para Lisboa, era praticamente isso. Uma coisa muito asceta. Aliás, eu na altura assinei, depois eu na altura fundo um movimento, Movimento Nacional Socialista Atlântico, que na altura saiu um monte de relatórios, saiu na televisão, isto ainda nos anos 90 também, antes de eu vir para Lisboa. Sim. O movimento que tu iniciaste? Sim, o Movimento Nacional Socialista Atlântico. Foste contactado por algum ativista neonazi conhecido da nossa praça pública? Sim, isto agora é a fase seguinte, que eu na altura saiu o livro Os Neonazis, de Michael Schmidt, um colega vosso jornalista alemão, que fez uma reportagem sobre toda a extrema-direita que havia na Europa e no mundo, e eu comprei esse livro. Nessa altura, ele tinha, no fim, tinha uma listagem de todos os movimentos extremistas, e eu, sozinho, na ilha, ainda no princípio estava lá sozinho,
contatei todos. Comecei a enviar cartas para todos. Abri um apartado na cidade, no CTT da Horta. Comecei a contatar um a um e depois vieram os contatos portugueses. Na altura, o princípio foi... Havia algumas fanzines, o PNR não existia nesta altura. Então, na altura também contatei o Mário Machado, depois eventualmente também... Ele respondeu? Já tinha, sim, ele enviou-me um e-mail e nós... Havia um Mirk também, falávamos pelo Mirk. Okay. Famoso Mirk. Ninguém sabe o que é, ninguém do que está a ouvir sabe o que é o Mirk. Enfim, nós podemos concluir que normalmente a extrema-direita em Portugal é uma a extrema-direita violenta. Sim. É aquela de rua, é normalmente racial, digamos assim, ou seja, supremacista branca, muitas vezes associada ou encontra como inimigos aquele grupo de pessoas que são oriundas de países africanos de língua oficial portuguesa e, portanto, regra geral, sempre foi esse o foco, pelo menos o primeiro passo para a constituição destes grupos de extrema-direita era combater, digamos assim, uma alegada substituição demográfica que era feita por esses grupos e encontravam nos ascendentes de africanos os seus inimigos. Tu, na altura, quando criaste esta... e por aquilo que tu dizes, tu sentias-te alguém racista, xenófobo, ou foi mesmo uma curiosidade pela estética, alguma rebeldia da juventude que te fez criar um grupo conotado tão negativamente? Quer dizer, eu creio que começou pela rebeldia juvenil e pela provocação, mas depois fui acima dando os vários ideais. Aquilo, a parte da supremacia branca principalmente. Houve uma altura que me marcou muito até eu vir para Lisboa. Eu ainda demorei... Eu fui de extrema-direita há quase 20 anos. Metade da vida. Até me distanciar. Foi um desmame lento, progressivo, que passou por esses movimentos folclóricos, mesmo de suástica, para depois mais, digamos, moderados. Portanto, incorporaste tudo aquilo que eram os ideais mais preconceituosos desta linha, não é? Sim. Que na altura fazíamos a distinção entre racialista e racista, que tipo, não odiávamos as outras raças, mas éramos uma raça diferente. Não nos queríamos misturar, queríamos uma segregação, era na altura esse movimento. Mas na altura, isto nos anos 90... E na altura, provavelmente na tua ilha, nem sequer havia muitas pessoas que tu consideravas diferentes do teu ponto de vista. Não, ainda era homogéneo na altura. Então foi quando vieste para Lisboa que esse fascínio pela parte ideológica se acentuou. Exato, sim. Consegues-nos situar um pouco nessa transição? Quer dizer, eu quando vim para Lisboa foi quando comecei a conviver mais com o movimento skinhead, que eu antes estava só na parte mais intelectual. De entrares em contacto nesses mirks, etc. Exatamente, sim. Okay. Então, situa-nos, vieste para Lisboa... Em 2003. Porquê é que vieste para Lisboa? Na altura, eu trabalhava numa empresa de segurança e pedi transferência para cá. Senti que estava a ficar... entretanto, com a pressão que houve... tivemos uma reportagem acho que nem me lembro se a Sábado existia na altura, mas a vossa concorrente existia, fez para aí 3 reportagens sobre mim. A TVI fez... Em que sentido? Assim, porque eu na altura, como foi dos primeiros a criar sites em língua portuguesa. Muito bem. Em sites, alguns deles sobre... Alertazine e o do MNSA. E primeiro também tivemos a Combatezine, muito rupestres, muito antigos. Eu fazia aquilo no... Bem, agora já não existe. Quando pagávamos quase à moedinha para ir Agora está-me a faltar o nome. Quando comecei a internet. Exatamente, mas era um sítio público. Era um sítio público, pronto, e eram também de combate cultural, de certa maneira. Vens para Portugal e tens o contacto com que grupos? Com que grupos é que tu passaste? Eu aqui, quer dizer... Pelo menos em 2003, não é? 2003. Eu aí estava no PNR, acabámos todos, se bem que nessa altura ninguém era bem do PNR, éramos todos qualquer coisa e estávamos no PNR. Era o que havia, era o que era legal, pronto, não havia. Então, tu acabaste de vir para Lisboa também porque sentias alguma pressão social pelas denúncias que saíram na imprensa. Exato, estava a ficar sufocante na ilha. É um sítio pequeno, a polícia conhece-te.
Sentiste toda a gente prejudicado conhece, por teres essas posições ideológicas? Tinhas dificuldades no trabalho, de encontrar emprego? Não, na altura, trabalhando na segurança até não era mal visto, é uma coisa, pelo menos na altura não era, porque queriam que um gajo fosse intimidante. Agora não sei se quer dizer, só ouvimos falar das coisas da noite em Lisboa, se cá mantém-se, não é? Querem gente má. Quando eu vim para cá, ora bem, que eu também, não sei se vocês querem que eu fale dos projetos online onde eu estive, além que eu tive com os franchisings também todos de extrema-direita, quando vim para cá. Eu gostava de perceber era se tu, com essa capacidade que tinhas de chegar mais longe do que era comum, porque pela primeira vez, ou seja, estávamos nos inícios da internet, ainda não se conhecia muito bem, mas tu percebeste logo que se podia fazer propaganda de forma digital. Exatamente. E chegar mais longe. Tu, quantas pessoas é que conseguiste envolver? Ou seja, os teus projetos envolviam quantas pessoas? Tens consciência que... No Faial já chegámos a ser 20 e tal pessoas, porque eu dinamizava bastante, eu organizava churrascadas, organizava excursões à Ilha do Pico. Atenção, o que para o Faial é gente, não é? Exatamente. Campismo, concorri à Associação de Estudantes 2 vezes. Aliás, na altura também fui da Juventude Popular e na altura, quando eu concorri para a Associação de Estudantes, tive 400 votos e o Partido Popular, ao concorrer nas autárquicas no mesmo ano, teve 200 e tal. Na altura, portanto, também nazi. Nos anos 90, sim, era assumida a minha lista. Tinha essa fama, mas pronto, era uma lista de direita, tinha várias pessoas do CDS também, da Juventude Popular. Pessoas que não estavam na política, tanto é quando eu saio da ilha. O CDS não sentiu intimidade? Não sentiu intimidade do CDS? Não te colocou nenhum travão a participares numas listas? Eu tive um processo disciplinar com 20 pontos que vai tudo desde intimidação de militantes até desvio ideológico. Uhum. Mas mesmo assim conseguiste avançar com a tua candidatura? Sim, fui logo. E depois, quando surgiu o PNR, encontraste um sítio. Exato, foi tipo, ok, já temos alguma coisa que fomos, basicamente eu e alguns fomos para o CDS para aprender a trabalhar em democracia, saber como é que funcionava um partido. Na altura havia um movimento nacionalista no Norte que tinha o logotipo deles era um Z, agora já no Partido Nacionalista Português, uma coisa assim que não se conseguiu registar. Deram uma entrevista à Comunicação Social, onde incentivaram os nacionalistas portugueses, aprendam a trabalhar em democracia, aprendam a ir para os partidos, aprendam como é que funciona. E eu, ok, bem. Mas com que finalidade? Para desmantelar essa própria democracia? Não, para quando tivéssemos um partido saber trabalhar, para não termos a vergonha de, bem, vocês têm um partido novo de extrema-direita sem quadros, já viram como é que aquilo funciona, é um bocadinho. Ok. Eles queriam, quando surgisse, bem, o que depois seria o PNR, aliás, este grupo era concorrente, mas o PNR passou à frente, já soubéssemos trabalhar como partido. Muito bem. Entras no PNR, já quando estás também cá em Lisboa? Exato, sim. E nessa altura, além do PNR, também tinhas o teu ambiente social era muito variado. Exato, eu venho para Lisboa, começo Estou a dizer isto conviver porque... mais com o movimento skinhead. Okay. Porque bem, era mais divertido, não sei se vocês já apanham na altura. Eu venho de um isolamento de Ilhéu, onde, além do meu círculo pequenito de 20, bem, pronto, tive 400 eleitores, mas isso não conta para nada, o meu contato por cartas era com nazis, chatos, velhos, pronto. Quando eu venho para Lisboa e conheço a parte juvenil, o punk, o oi, a fase mais copos e porrada na rua, pronto, basicamente. Tu já tinhas essa ligação com, pelo menos, do NSDAP? É o nome do movimento, certo? NSDAP. NSDAP. Portanto, já tinhas um contacto internacional com o NSDAP. Exato. Portanto, quando vieste e começaste a dar com as secções mais juvenis, também existia algum contacto internacional? Na altura, sim, com a The Order, o Combate 18, que estava ligado à Bloody Honor em Inglaterra. E que tipo de conversas é que se tinham? Como é que era esse contacto? Era um contacto financeiro? Ou seja, se tu tiver, não sei se te recordas, sim, já foi há muito tempo, mas que tipo de contacto é que era com os movimentos internacionais? Fazíamos troca de materiais, nós editávamos algumas coisas, enviávamos para lá, eles trocavam, havia troca de cassetes, havia troca de CDs, havia... Bem, não me lembro, um contato tive com uma banda inglesa que eles tentaram que enviavam-me CDs, queria que eu lhes enviasse esteroides anabólicos de ginásio, que em Portugal eram de venda livre, e lá já não eram, os anabólicos, quando havia essa distinção.
para os combates, não é? Sim, para termos força e esmagarmos o inimigo na rua. Foi literalmente Portanto, a carta que eu recebi. quando tu entras ou quando tu tens contato com os skinheads, com o movimento skinhead aqui em Lisboa, eu recordo-me que na década de 80 havia o MAN, que Exato, nós sabemos que parte significativa dos militantes do MAN eram skinheads e o MAN, os seus dirigentes, receberam-nos de braços abertos. Isso aconteceu também no PNR. Ou seja, o PNR tinha consciência que havia ali uma célula skinhead dentro do partido. Não. PNR não. PNR tinha pessoal mais normal e musicalmente ligado ao heavy metal e ao neofolk. Os skinheads surgem mais tarde em força no PNR com o Mário Machado e a Frente Nacional. Então, os skinhead basicamente são um movimento social na rua que representa a extrema-direita violenta. Sim. E quando tu falas dos anabolizantes, quando falas de, enfim, andar à porrada na rua, Exato, sim. Era esse o grande objetivo? Era, através da força, demonstrar a vossa superioridade? Aquilo não era bem... como é que eu vou explicar isto a uma pessoa normal que não tenha passado por isso? Ok, imagina, estás o dia todo no escritório. Mas é bom que digas que compreendas hoje que isso já não é tão normal. Sim. Eu não faço ideia sequer que grupos é que andam por aí agora. Eu já saí há quase 15 anos. Mas explica-me um bocado qual era o vosso cotidiano. Sim. Então, nós tínhamos os nossos lugares. Na altura o Bairro Alto era o maior. Parávamos muito também na Portugália. Por causa da cerveja, aquilo também. E a história toda, aquilo já foi a Germânia, depois mudou o nome do... Esse simbolismo todo em redor da cerveja. Depois era uma mentalidade um bocadinho de gangue. Tipo, esta é a nossa zona, andamos por aqui, então saímos quase todos os dias, íamos para o Bairro Alto, aos bares de rock, que agora já nem existe, mas na altura, estamos a falar há 20 anos, era assim. E aquilo sobre a força de rua, basicamente, que aquilo tem a ver? Era aquilo que eu estava a tentar simplificar. Passas o dia todo no escritório, ou ao balcão, a atender os estúpidos dos clientes, o chefe que é uma chatice, o patrão que te paga mal, e depois sais à noite, metes umas botas por fora das calças, umas plásticas no casaco, e toda a gente tem medo de ti. Sim. E consegues imaginar alguém que passa o dia todo castrado, junta-se ali em grupo, e toda a gente atravessa a rua para não estar contigo, ou ninguém te responde, ou pagam-te copos para não chatear. E portanto era mais essa sensação de evasão da sociedade. Exato, sim, ficas com uma sensação de ter poder, que não é real, não é? Aquilo no dia-a-dia não te resolve nada. E suponho de pertença também. Sim, estás ali, estás em grupo, normalmente não fazes isso sozinho. E consegues dizer-nos quais eram uma forma mais fácil de recrutamento, ou seja, era através desse apelo de pertença de um grupo, de permitir que se sentissem poderosos, ou tinham uma carga ideológica forte, ou não, a carga ideológica vinha depois? Não, vinha depois. Basicamente o que eu costumo dizer é que aquilo era por assimilação ou por osmose. Primeiro, nós tínhamos o espaço, por exemplo, tínhamos um bar ou uma sede que abria no Natal, na passagem de ano. Havia as pessoas que estavam mal com a família ou não tinham ninguém com quem passar, passavam com o pessoal. Pronto. Tinhas problemas, qualquer coisa, o pessoal ajudava-te. E depois trazias, traz um amigo, agora vamos fazer uma manifestação dia tal, e traz um amigo só para segurar a bandeira e não sei o quê. As pessoas vinham, depois pagavas copos, pagávamos um jantar, uma viagem... E as pessoas iam aparecendo e depois iam ficando. Não tinham vindo pela ideologia, era o grupo de amigos, era o grupo de conhecidos, era o nosso grupo. E a ideologia depois entrava nisso, tornava-se era um hábito. Era quase uma consequência do convívio. Exatamente, não é? Sim. E assim, nós não tínhamos cursos ideológicos como o pessoal da Nova Direita e os eurásicos. Mas há uma coisa que me está aqui a meter um bocado de confusão. Sim. Porque... isso dá um sinal de que as coisas eram feitas de uma forma um bocadinho ingênua. Quando nós sabemos que há hoje em Portugal alguns neonazis que não se reabilitaram, ou seja, alguns dos líderes dos grupos onde tu estiveste na década de 80 e na década de 90 hoje continuam envolvidos em movimentos de extrema-direita violenta. Muitos deles foram condenados. Eu recordo-me que
agora recentemente nos processos dos Hells Angels e nos processos dos Portugal Hammers Quinto foram condenados 4 pessoas que já tinham sido condenadas pelos acontecimentos que levaram à morte do Alcino Monteiro, no dia, portanto, 10 de junho de 1995. Portanto, já passaram quase 30 anos e eles continuam a ser condenados pelos mesmos crimes. E, portanto, não havia aqueles líderes que, através dessa forma de receber de braços abertos algumas pessoas que se calhar não estavam um pouco perdidas. Sim. Conseguiam, através dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade dessas pessoas, acabar por recrutar com objetivos ideológicos. Portanto, eles sabiam que era essa a forma mais fácil para conseguir recrutar novos neonazis para aquilo em que eles acreditavam. E que acreditavam com nós sabemos, ideais racistas, sim, mas aquilo xenófobos, passado algum tempo tu quase que sentes quais são as pessoas que estão mais receptivas. E aquilo torna-se a tua bolha e acaba por ocupar o lugar da tua família, dos amigos normais, tipo, estás no trabalho, depois estás Ou seja, há um processo também de isolamento. Sim, que eu já tive pessoas que saíram antes de mim e que disseram, isto aqui é tipo deixar a droga. Estavam sempre a voltar, não conseguiam. E depois um deles falou comigo quando eu saí, não sei como é que conseguiste. Tipo, eu estou sempre a voltar porque tipo, não conheço mais nada. É o meu grupo de apoio e coisas tão simples que eu cheguei a ter uma vez estamos no Saldanha às 3 da manhã em dezembro a chover, foram-me um pneu e não tinha um socorro, e eu pego no telefone, na altura já havia telemóveis, ainda não dava para tirar fotografias nem nada, mas já havia, e vêm 2 ou 3 pessoas para me ajudar. Tens esse tipo de coisa, que amiga que vocês têm agora, o câmara... Exato, era uma irmandade. O facto de cometerem crimes ou estarem no limiar da criminalidade não afasta? Sim, depois na altura estamos aqui, éramos todos jovens na altura, isso até era mais um apelativo, aquela perigosidade. É que na altura as pessoas confundem muito medo com respeito, queriam se sentir respeitadas, e se tivessem medo de ti, tu vias isso como respeito. Pois, exato, existe um ambiente que nós já compreendemos, um ambiente de gang, não é? De irmandade, de família. Normalmente nesse tipo, e eu não sei se isso também acontecia, se tu assististe ou se tu também fizeste parte de algum, por exemplo, rituais de iniciação, isso existe neste tipo de grupos? O movimento skinhead tem rituais de iniciação próprios, que não são exclusivos dos nazis, embora os nazis os levem a um extremo maior, que é... A partir de fazes aquela fase em que estás com o pessoal e já se conhecem passado algum tempo, quando queres entrar para um grupo, não importa o grupo, na altura andei pelos 3 franchisings, tens um ritual em que basicamente andas à porrada com os teus camaradas numa das noites. No Brasil chamam-lhe botinada, nós aqui não tínhamos nome para nada disso. Mas de forma aleatória? Sim, tipo, desatamos todos à porrada e depois, quando cais ao chão, o pessoal levanta-te. E isso aí tem um ritual psicológico muito forte, que é basicamente para, antes de podermos confiar em ti para estás comigo ao meu lado na rua, tens que saber que podes levar porrada, podes te magoar, mas não vais morrer, tu consegues te levantar, tu já aguentaste a dor, tu já mas depois sangraste. Não tens provas que saem do grupo, ou seja, não tens que cometer nenhum ato. Não, isso é um gangue criminosos, era internamente. Mas isto está em todo, não é exclusivo do movimento nazi skinhead, no Brasil também há com os carecas do Brasil e com é um ritual iniciático skinhead, pronto, basicamente é um bocadinho mais extremo ao pogo do hardcore, que é para saberes que cais ao chão, estás a sangrar, partiste o nariz. Mas espera aí, tu fizeste isso, Flávio? Sim. Mas diz uma coisa, não, é porque eu estou a rir apenas porque há uma idolatria da violência. Sim, há uma romantização da violência, mas isso também é uma vez que eu fui um dos tradutores dos livros do George Marshall, que fala sobre o movimento skinhead normal e do desvio neonazi, que também já há essa romantização da violência. Então, tu viveste muito de perto esse sentimento de irmandade que tu descreveste. Quando é que tu começaste a afastar? Porquê? E quando é que sentiste que já não fazia sentido fazer parte de um movimento de extrema-direita? Agora voltando aqui àquela parte em que eu disse aquele que não sabia como é que eu saí, que aquilo é como saí da droga, que ele volta sempre. Eu, como vim de um movimento de um sítio muito específico, pequenino,
Toda a gente que eu conhecia, que na altura já havia o Bloco, o pessoal do PCP, tudo isso, ou eram colegas de escola, ou eram colegas da creche, ou eram colegas de liceu, já os conhecia. Eu estava habituado a conviver com pessoas de ideologias diferentes, coisa que quando eu cheguei a Lisboa, reparei que os outros não estavam. Portanto, e há um momento no bairro Alto, numa das, bem regada, na noite, ali havia um bar que era o Boca do Inferno, que nós costumávamos ficar cá em cima, e depois ali estavam uns punks e o pessoal antifascista costumava lá parar, nós tirávamos garrafas e pedras e essas coisas. E eu essa noite tinha, não sei, tinha tido uns copos a mais, e então cá existem também skinheads antifascistas. E eu perdi-me do grupo. Quando eu chego ali, vejo os skinheads junto, todo para cima da árvore de Natal, cheio de célticas, suásticas, essas merdas todas. E passei ali, tive ali 1 hora, 2 com eles, nos copos e coisas. E só depois, mais tarde, olho e vejo o meu grupo lá em cima, tudo regalado, a chamar-me. E eu, peraí, estão-me a chamar ali, e fui. Nesse momento, entretanto, eles deram-me um panfleto para eu ir a um concerto de Scapa Rápido que ia haver na Linda Velha, na semana a seguir. Quando eu subo, é que eu, então, estavas com os Sharps, estavas com o pessoal antifascista e o caralho, eles não me agrediram, não aconteceu nada mal. Para os nossos ouvintes perceberem, portanto, isto é uma terminologia complicada, mas dentro da comunidade skinhead existem os boneheads. Os boneheads são, efetivamente, e corrijo-me se estiver errado, Flávio, percebes isto muito melhor. Sim. Os boneheads são, efetivamente, os skinheads fascistas, por falar assim. Depois há os skinheads só por si têm uma origem precisamente antifascista. Exato, sim. E que, em siglas, podemos dizer que são os Sharps. Pronto, certo? Bem, o Sharp é uma organização internacional, mas nós chamávamos Sharp para toda a gente. Ok, muito bem. Embora em Portugal já não existe a Sharp. Então ficaste fascinado pelo... Eu fui ao concerto, eu nunca recuso um desafio, então eu fui ao concerto na semana a seguir. Deixaste o casaco com suásticas em exato, casa. Não levei nada, não levei. Exatamente. Não levei simbologia nenhuma, foi normal. Quando eu cheguei lá, depois apareceram alguns... Mas quando tu estiveste com os Sharps, eles não perceberam que tu eras... Alguns Redskins de Setúbal reconheceram, mas como eu tinha o grupo que me convidou, disse: não, o Flávio está connosco para ver como é que é este lado, ninguém lhe faz mal. Como é pequeno, não é? Exato, como era pequeno. E eu, ok, está bem. Mas percebeste aí que não fazia sentido fazer parte de um grupo de extrema-direita violenta? Não, isto ainda, o processo ainda demora um bocadinho, que eu consegui ter basicamente eu estava na seguinte alça à tarde ou na seguinte alça à noite e depois ainda conseguia, quando havia um concerto mais ska, punk, estava com os outros. Ok, então ainda estavas a conviver nos dois mundos, basicamente. Skin House, explica só brevemente onde é... Skin House basicamente é uma sede alugada, normalmente uma garagem ou um armazém, onde temos tipo camaradas, onde ficam o pessoal que vem cá visitar e onde basicamente onde come. Bem, tens o frigorífico e cerveja, basicamente, é o essencial. E era a Skin House dos Emerskins, ou não? Na altura, no Arieiro, havia um convívio entre todos os grupos. Pronto, o meu grupo convivia com os Emerskins no mesmo sítio. Éramos aliados, mas eu nunca fui Emerskin, convivia bem com o Mário. Na altura eu fui um dos defensores que a Frente Nacional devia entrar no PNR, porque a Frente Nacional mobilizava 100 pessoas e o PNR fazia manifestações com 3. Foi um erro muito grave, admito, na altura, foi uma visão um bocado... Tanto é que depois eu acabei por sair. Mas por acaso eu estava a falar do Mário, que nessa ocasião, que relação é que tinhas com, por exemplo, com a Frente Nacional, com o Mário Machado, não sei se boa, não sei se má, e se calhar pergunto, recuperando aqui o que o João disse muito bem, por que motivo é que não se conseguem, portanto, alguns dos condenados de alguns dos grandes crimes de ódio portugueses não se conseguem reabilitar. Eu acho que eles estão presos na sua bolha. Alguns estão presos dentro de cadeias. Sim, exatamente. Que ainda deve realçar mais a sua bolha. Não sei, aqui não temos um gangue nazi de cadeia como nos Estados Unidos, mas pronto, ainda deve reivindicar mais deixa-me aqui, a sua justeza. Sabes que temos pouco tempo, exato. Mas eu queria aqui fazer-te... Nós tínhamos aqui mais 2 perguntas. Enfim, é um processo lento essa desradicalização pela qual tu passaste. Entraste para o campo democrático. Exatamente, sim. Foste inclusivamente eleito pelo autarca pelo PS, já podes falar dessa experiência. E eu gostava de fazer que me pudesse ser o mais sucinto possível. Se primeiro sentiste represálias quando saíste da extrema-direita por parte de antigos camaradas teus,
E como foi esta experiência de passares para o campo democrático e seres eleito autarca, e como é que te identificas ideologicamente atualmente? Então vamos Primeiro, começar a parte das minha represálias. saída, sim. Não houve represálias porque eu, sendo um processo, eu estava consciente do que estava a fazer. Eu não passava informações a ninguém, portanto, isso é uma cena que eu volto e meia, os antifascistas, alguns ainda não confiam em mim, têm razão, se calhar, não me incomoda, que foi, eu não traía a extrema-direita, eu saí da extrema-direita. Então eu falei, até mesmo com grupos inimigos, falei com toda a gente, olha, eu vou sair, eu já não me identifico com isto, eu vou embora. Alguns ficaram aliviados, porque realmente viam que eu já não estava ali bem, porque pelo que eu defendia, pela parte mais socialista das minhas posições e ter abandonado a parte racial, que o meu grupo foi o primeiro a dizer que nessa altura foi o Terra Identidade de Resistência, o TIR. Na altura fizemos um comunicado a dizer, nós assumimos que é português pelos jus solis, quem nasce em Portugal é português. Fomos o primeiro grupo de extrema-direita a fazer isso. Tirando os velhos salazarenses, claro, do Império, os lusotropicalistas, que já nos tinha colocado em choque com os outros grupos. Tipo, mas pronto. Então, agora perdi-me aqui. Portanto, a tua saída é pacífica. Pacífica, sim, eu avisei toda a gente, falei com toda a gente, fiz as pazes com toda a gente, a dizer que vou embora. Depois, menos o Mário, porque ele estava preso. Não foi por nada pessoal, ele estava preso. Isto é importante porque mais tarde ele tenta denunciar-me quando se começam a denunciar os nazis que estão aí para o Chega e dizer, mas é um nazi que também esteve no PS, mas na altura foi extremamente pública a minha saída porque eu fiz uma carta aberta, imitei o Judice, fiz uma carta aberta no semanário O Diabo, onde eu tinha uma coluna semanal, opinião, não é? E eu tinha duas colunas, uma coluna de cultura e uma coluna de opinião política. Fiz uma carta aberta chamada o Combate do Futuro, a dizerem como já não me identifico com isto, vou-me embora, vou sair. 2 números a seguir ainda houve algumas pessoas que fizeram artigos ou a divulgar a sua opinião negativa sobre a minha pessoa, cartas do leitor. Mas nada de propriamente violento, não é? Não, porque eu estava a mandar um espaço onde eu estava a abafar algumas pessoas e eles até ficaram aliviados. Não tiveste resistência? Demorei muito tempo a minha filiação no PS demorou quase 3 anos. Ok. Eles conheciam da tua origem? Na altura não sei, tive que insistir bastante até fizeram finalmente. Vetting, assim. Exato, acho que houve ali um veto qualquer. Depois falei com algumas pessoas que eram próximas. Depois, à medida que os anos foram passados, eu já fazia campanhas com o PS, só tive cartão militante para aí ao terceiro ano. Ok, finalmente. Desculpa lá, Alexandre, só para concluirmos aqui esta ideia, tu ideologicamente numa frase, como é que te identificarias? Eu sou um socialista libertário. Isso já foi. Qual é que é o secretário-geral com que tu te identificas mais? Pedro Nuno Santos. Muito bem. Pronto, exatamente. Quando é que tu foste eleito? Já agora, só para situar os nossos ouvintes? Eu nem memorizei isso. Não foi nas últimas vezes anteriores. Ok. Portanto, 2017? Penso que sim. Não, 2021. As últimas de 2025, sim. Portanto, 2021, 2025, e foi na Junta de Freguesia. Junta de Freguesia da Vinteira. Na Amadora. Que agora perderam para o PSC. Muito bem. Pronto, nós entretanto percebemos o teu percurso. E agora, com os teus olhos, pelo teu longo percurso com a extrema-direita do passado, queremos que tu expliques um bocadinho o que é que tu achas da extrema-direita do presente, porque hoje a extrema-direita parece ter ganhado no fulgor. Os ventos populistas, os ventos da extrema-direita estão aí. Têm surgido movimentos civis de extrema-direita, como o Grupo 1143 e o Movimento Terminal Lusitano, que recentemente até foi alvo ambos foram recentemente alvo de processos bastante mediáticos. Recuando novamente aos tempos em que jovens como tu eras na década de 80 veem nestes grupos um ponto de encontro e uma família. Pergunto, na tua opinião, o que é que está a acontecer agora? Eu tenho um certo problema com a nova realidade porque na altura não tínhamos redes sociais. E agora eu vejo que a maior parte desta milita, por exemplo, eu saio à noite X tempo e continuo a ir aos sítios onde eu ia e esses grupos que vocês referiram não estão em lado nenhum. Estão só nas internets e conseguem crescer e criar pessoas assim. Enquanto nós íamos para a rua e cativávamos pessoas, na universidade também, na Faculdade de Letras também. Crescer no meio virtual. E agora é no meio virtual. Eu não faço a mínima ideia como é que aquela coisa que eu estava a falar de pertencer a um grupo, de te proteger e de te ajudar no meio virtual, como é que isso está a funcionar? Parece-me um recrutamento um pouco... No meio virtual não se ajuda, exato, mas o ódio espalha-se mais rapidamente e mais longe, não é? Exato. E agora algo que me faz também extrema
impressão é que na altura não éramos perseguidos em todo lado. E, bem, mas eu aqui não queria estar a apontar o dedo a vocês, jornalistas, não? Que na altura do PNR havia um voto de silêncio, não se falava da PNR, não existe, ele nunca cresceu. Esta nova extrema-direita é extremamente mediática, é de pessoas que vieram do sistema. Aliás, eu tive uma discussão enorme com o Caso Muda, aquele especialista de extrema-direita, que eu fiz um artigo a explicar porque é que a extrema-direita em Portugal não crescia. Que na altura eu dizia que há pessoal de extrema-direita, depois fui para o PSD, para o CDS, para o PS, também usar. Não sou o único a sair, eu sou o que fala da minha saída, mas já em todos os partidos, já há pessoal que foi nazi, não digo nomes, mas pronto, sim. E na altura... O que estás a querer dizer é que o jornalismo tem contribuído e tem sido... Não, eu estou a dizer ou seja, altura, o mediatismo destes grupos e a atenção que lhes é dada ajuda a que eles cresçam? Não, eu se calhar diria mais é que hoje em dia já não são perseguidos. Não são perseguidos, mas nós éramos Zé Ninguém. E o pessoal todo que aparece no Chega já era alguém, já era ok, pessoal, então já era um comentador, já entendi o que é que estás a dizer, que alguém os legitima. Exato, sim, hoje normaliza, estão completamente legitimados. E neste caso, estão normalizados, sim. Okay. O Chega, os outros, o mal faz-me impressão, é que parece meia dúzia de pessoas que tiveram um grupo WhatsApp, nunca ninguém, ainda que é assim uma cena, quando eu saí também, não cortei os contatos por completo, que eu queria deixar uma porta aberta, exatamente se mais alguém quiser sair, podem falar comigo, estão à vontade, não há problema nenhum. Eu cá não discrimino ninguém. Mas porquê? Para os receber? Sim, então para ser um Christian Picciolini. Christian Picciolini, assim, é que há um movimento gigantesco agora de... Que é o norte-americano que ajuda a reintegrar extremistas. Exato, foi onde eu reencontrei alguns dos meus ídolos da juventude, que há vários vocalistas de bandas e editoras do meu tempo de juventude que agora também estão em movimentos de desradicalização. Esperemos que consigas então um dia aceitar o desafio de, como o Christian Picciolini conseguiu nos Estados Unidos, aqui em Portugal talvez, acolher algum jovem extremista que queira ser reintegrado na sociedade democrática. É uma boa nota final. Quem se quiser desradicalizar, tem aqui o Flávio Tem Gonçalves. Aqui a pesquisar no Twitter não que há uma fórmula, exato. Pode contribuir para isso. Muito obrigado pela conversa, Flávio Gonçalves. Nós cá estamos todas as semanas no Teoria do Caos e até para a semana. Obrigado.